Oi, gato gatíssimo, oi, gata gatíssima, eu sou a Judier para você. E o assunto de hoje é um assunto um pouco polêmico, antigo e atual. Eu vou falar para você sobre a revolta de Stonewall. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, dá aquele like e compartilha. O que é Stonewall? É com o máximo de orgulho que eu quero falar para você hoje, no dia 28 de junho, que eu acho que vocês sabem, mas esse mês é o mês do orgulho LGBT. É um orgulho pelo qual eu, Judier, tenho o maior orgulho em levantar essa bandeira e estar ao lado de cada um. Pois, para começar um pouco sobre o nosso orgulho, é preciso que voltamos um pouquinho atrás, na década de 60. Aí você me diz, Juju, 60? Isso mesmo. No final da década de 60, foi um momento muito difícil mesmo para todos LGBT, porque assim, você não poderia usar uma roupa feminina, você não poderia expor nenhum tipo de carinho. Sabe o que é você ter trejeito? Você não podia nem ter trejeito em rua, pelo qual isso por lei era de forma que você era preso, sofrido com choques, mutilações e a maioria das vezes até castrações. Em alguns casos você vai ficar revoltadíssimo com isso, mas acreditam que até cirurgia no cérebro para ver se conseguia retornar na mente deles, das pessoas da época, as pessoas das leis, era uma doença. Você ser gay, você ser lésbica. Aí o que acontecia? As pessoas não aguentando essa revolta diante da sociedade, dos familiares, as pessoas da rua, eles faziam o quê? Se alojavam em um bairro chamado Village, pelo qual Village, sabe, toda cidade tem um bairro, uma rua onde se aglomera pessoas assim de qualquer tipo de gênero, né? Assim, que procuram o seu grupo. E no Village era isso, tinham bares e era uma transação muito delicada, porque assim, eram bares pelo qual não fechavam porque havia propinas. Não vamos agora entrar nesse tipo de assunto, mas lá os gays da época, as lésbicas, elas tinham um pouco de tranquilidade em poder ser quem elas eram, em poder cumprimentar outra pessoa como devia. Nem isso você podia fazer. E se você fosse uma mulher, tinha que estar usando 3 peças de roupas femininas, mesma coisa aos homens, caso contrário, você era preso, mutilado, sofria muito. E se por acaso você fosse visto qualquer um ato de carinho com o pessoal do mesmo sexo, você era preso. Se fosse só isso, você perdia seu emprego, você era motivo de agressão em rua. E aí você imagina, Juju, como um filme de terror aconteceu há tão pouco tempo atrás. Porque, veja só, isso é o quê? Anos 60, final décadas de 60. Sendo que, para resumir a história, para não ficar um vídeo muito longo, que esse vídeo eu não quero dividir esse em 2 partes, que vai ter outros assuntos de LGBT. Para resumir isso, na década de 60, no ano de 69, estavam todos lá, quando de repente os policiais chegaram no bar.
e começaram o quebra-quebra, e de tanto serem agressivos, os gays, as lésbicas, todos não aguentavam mais a situação. Até porque eles nunca revidavam. Eles eram excluídos da sociedade e era sempre pensando isso, não, temos que ser assim, somos diferentes, temos que passar por isso, sendo que no dia 28 de 69 isso mudou. Quando chegaram no bar para começar a agressão, as pessoas de fora do bar não aceitavam mais ver tudo isso, pelo qual o bar várias vezes foi fechado, que esse bairro era um abrigo de refugiados. O que aconteceu, Chuchu? O que aconteceu é que começou uma guerra com os policiais. Os gays humilharam os policiais corretamente, né, que era muita agressão, e pelo qual os próprios policiais se alojaram dentro do bar, achando que ali seria o ponto que eles tinham mais recurso contra os agressores, pelos quais pediram reforço para poder ser liberado. Enfim, essa noite passou. Sendo que na noite do dia seguinte, quando você pensou que estava tudo acabado, nada disso, querido. Os policiais vieram com mais reforços, só que aí contamos com duas pessoas muito importantes. Importante pela qual essas duas mulheres foram praticamente a chefe, a que não foi nada combinado assim, mas a revolta foram duas mulheres, pela qual foi a Silvia, minutinho, gente, a Silvia Rivera e Marsha Johnson, é isso mesmo, essas duas, que pela qual eram negras e trans, chegaram e enfrentaram os policiais, enfrentaram, pelo qual houve muita agressão, gente morta, ferida, foi uma guerra mesmo de verdade. Sendo aí que tudo isso já teve no outro dia uma ajuda voluntária, porque nesse mesmo ano foi quando surgiu o que? Estava ao mesmo tempo o movimento, os negros procuram seus direitos, era o tempo também de muita opressão. Eles estavam muito assim, porque eram negros, eram mulheres, era a guerra do Vietnã, era tudo muito tumultuado. E vocês sabem que quando você está sofrendo, a outra pessoa entende melhor o seu sofrimento. Aí começou, pelo qual os policiais se assustaram, vendo que os gays realmente mostrou a sua força, mostrou do que eram capazes, e aí continuou o quê? Eles deram uma pausa, mas não foi por aí. Deram uma pausa, sendo que um ano depois, na mesma data, começou o quê? No ano 70, começou o primeiro grupo, não vou dizer uma parada, que não foi uma parada, foi o primeiro movimento que eles se reuniram para lutar pelos seus direitos. E eu quero falar para vocês, algumas pessoas falam para mim, Juju, orgulho gay, por quê? É porque vocês têm orgulho de estar com um companheiro, é orgulho de estar beijando outro homem, outra mulher? Não. Gente, orgulho gay quer dizer questão de sobrevivência. Graças a Deus, nós hoje não temos tantas coisas para nos queixar. Temos sim muita coisa à frente para lutar e conquistar nossos direitos, pelo qual esse é tema de um outro vídeo, que já está prontinho para falar para vocês sobre as leis. Mas enfim, é isso, porque no mundo de hoje, você imagina você ser gay, você ser negro, você ser pobre, já é muito difícil. Agora imagina você com todas essas qualidades no ano 60, anos 70, como é que foi?
Então, gente, isso é o que eu quero deixar para vocês bem claro. O tipo de hoje desse vídeo é sobre o orgulho, pelo qual eu tenho muito orgulho de defender a causa. Eu defendo a causa. Perguntam para mim, Ju, faça vários vídeos assim, mas é porque eu não vou estar apenas no vídeo GLBT. O nosso canal aborda vários temas e qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato, como já tem algumas pessoas que deixaram comigo no direct do Instagram, surgiram alguns vídeos GLS, que pelo qual com muito carinho eu estou vendo já esse tipo de vídeo, vou trazer para vocês depois em outro momento, em outra situação. Então foi isso, sendo que interessante que os filmes hollywoodianos, eles fizeram um filme sobre isso. Deixa eu ver o nome do filme. É A Revolta de Stonewall. Esse filme foi em 2015, A Revolta de Stonewall. Vocês vão ver que eles mudaram, porque no filme os gays são másculos, eles são brancos, e isso não é verdade, gente. Se você quiser ver o filme, você veja. Para você ter uma noção, veja a história legal, interessante, mas veja com crítica, que eles distorcem muita coisa. Porque, na verdade, essas pessoas, que eu tenho orgulho de falar aqui sobre elas, quem realmente venceu, que apoiou, que lutou, foram os excluídos, foram os pobres, foram os negros e principalmente as mulheres trans e os gays da época, como é que eu vou dizer? Chamado como bichinha de voz fina, aquela muito sensível, nada disso de ser homens gays machudos que fizeram isso. Foram os afeminados que partiram para cima, porque as pessoas pensam que porque uma pessoa delicada, uma pessoa educada, nem sempre uma pessoa dessa não quer dizer que não saiba seus direitos, não quer dizer que não saiba da sua luta ou que não vai lutar por uma causa. Aí esse vídeo de hoje foi um pouco meio tumultuado em questão de tempo, para não deixar muito grande. Mas está aqui o meu abraço a todos da minha família GLS. Um beijo bem grande da Judier para você. E não esqueça, a Judier é por causa, a Judier é para lutar por causa, por pobreza, por pessoas que precisam de amor, de carinho, de força. Para você um abraço e até o próximo vídeo.